Mas a grande questão sobre o jogo dessa quarta-feira é o seguinte: o Flamengo hoje prova para mim, caso coloque um time reserva, que realmente está mantendo o que disse lá atrás, onde a Copa do Brasil teria uma importância menor. Diria eu, uma importância secundária. Caso ele coloque um time considerado titular, eu entendo que talvez não seja tão assim. Talvez ainda haja ali algum resquício de uma gestão anterior que considerava um torneio de Copas, como a Copa do Brasil, que é um torneio que tem muitos times irrelevantes no cenário nacional, e aí quando eu estou falando irrelevante, não é sem história, é irrelevante por conta da disputa contra esses times não ter um nível de enfrentamento, não prova nada. Ser campeão da Copa do Brasil não prova nada. Há times abaixo da crítica, há times abaixo da média que venceram a Copa do Brasil. E aí, no ano seguinte, fizeram um fiasco em competições para as quais foram classificados. Enfim, então, para mim, essa é a grande situação. Agora, também há de se levar em consideração alguns fatores mais técnicos e táticos e até físicos. Eu entendo, por exemplo, que o Flamengo tenha poupado o Arrascaeta no último jogo contra o Botafogo. Já é conhecido, é sabida a condição do Arrascaeta com relação ao físico. O mesmo pode-se dizer em outra perspectiva sobre o Pedro. Está voltando de lesão, ainda precisa ganhar ritmo e tal. Então jogar alguns minutos nesse jogo não vai ser uma coisa bizarra para mim. Eu vou conseguir entender o Felipe nesse momento. E é também um momento, claro, para testar alguns jogadores da base, para testar alguns atletas que possam vir ajudar o Flamengo, não só nesse jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Tátira, mas também nos jogos, ao longo do ano. Por mais que o Flamengo vá fazer contratações, algum jogo ou outro, essa garotada que está aí chegando, voltando, vai ter que jogar. E aí, de posse dessas informações, a gente pode fazer algumas avaliações um pouco mais criteriosas ao longo do ano. Né? Porque eu acho legal quando a gente fala de colocar base, quando a gente fala de colocar jogador de base, mas eu acho pouco provável que num ano, mesmo num ano tão longo, se o Flamengo contratar peças muito boas, que essa base vai jogar muito, ou seja, vai rodar. Você vai precisar, talvez, emprestar esses garotos, você vai precisar, por exemplo, vendê-los. E quando você tem uma base que ainda não foi experimentada, e aí você não consegue saber do potencial dela jogando contra profissionais, um recorte bom, eu diria 10, talvez no máximo 10 jogos aí que essa garotada venha jogar uma minutagem boa, por 30, por 20 minutos, acho muito pouco provável que você saiba, você consiga mensurar, claro que eu falo mensurar, eu não estou dizendo chancelar, tá? Mensurar o potencial dessa galera. É muito difícil saber o que o Alacian pode te entregar, Joshua e outros jogadores que venham entrar. É super necessário que o Flamengo faça esses testes em torneios de menor competitividade, em competições de menor importância. E aí, o exemplo desse torneio de menor importância é a Copa do Brasil, já o Campeonato Carioca já se foi, né? Que é onde o Flamengo normalmente costuma utilizar a base. Assim como outros times no Brasil, não é uma especialidade do Flamengo. Mas então, é importante saber, nesse momento da temporada, a gente está aqui 21 de maio, onde já há um desgaste físico de alguns jogadores. Por que eu queria falar do Felipe aqui no pré-jogo contra o Botafogo da Paraíba? Né? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, mas por que eu queria falar disso? Porque eu acho importante falar sobre a estratégia dos técnicos, não a estratégia do jogo, mas a estratégia dos técnicos para o ano. O José Boto, ele já foi técnico, ele é um cara experiente, né, no mundo do futebol, como diriam na gíria do futebol, cobra da bola. E ele sabe que nesses momentos de oscilação, mesmo que a vitória não venha contra um time excelente, ela é uma coisa que eleva o moral, não só do técnico, do clube como geral, mas também dos jogadores. Isso pode elevar o moral de alguns jogadores. Ele também sabe que quando a janela abrir e o Flamengo for ao mercado, as contratações vão precisar ser certeiras. Ele também sabe que o Flamengo é um time que depende, que tem uma carência em determinadas posições. Aí eu já falei, né? Goleiro, reserva, a lateral direita, a lateral esquerda, o meio de campo. O Flamengo está aí em vias de contar com o Jorginho. Precisa urgentemente, de um camisa 10 para disputar a posição com a Arrascaeta e tudo.
E precisa, na minha opinião, também de um outro centroavante. Centroavante, eu não estou falando de segundo atacante, eu estou falando de centroavante, estou falando de homem de área com essas características, né? Aí, vide Pedro, né? Falando desse jogador, inclusive com esse biotipo, tá? Então, o Boa também sabe disso. E isso faz com que a gente chegue no outro ponto, aí saindo do curto prazo, no longo prazo. O que isso dá ao Felipe, né, no longo prazo? O Flamengo precisa fazer com que o Felipe compre tempo, mais tempo. E como é que ele compra mais tempo no longo prazo? Contratando jogadores que compreendam o que ele quer fazer. Jogadores pensados que consigam desempenhar o papel ou os papéis que ele quer no campo. Então, esse entendimento do jogo, esse entendimento tático de ocupação de espaços, de movimentação, de passes, de chutes, e principalmente da estratégia do time, no geral, vão fazer com que o Felipe, por exemplo, encurte, né, esse caminho, a fim de chegar à equipe considerada, vamos dizer, ideal, antes do fim do ano. E talvez ali em setembro, outubro, com as contratações, o time já esteja azeitado e se consiga ter uma perspectiva do que será, por exemplo, o Flamengo nos últimos meses do ano, ali, novembro e dezembro, onde as coisas vão se decidir, né? Você vai ter finais de Brasileiro, né, os jogos finais de Brasileiro, e você vai ter também a final da Libertadores ou as fases finais da Libertadores. Então, é muito importante fazer esse cronograma do Flamengo agora nesses próximos dias e para os próximos meses, que no curto prazo é vencer o Botafogo da Paraíba, é vencer o Palmeiras, para tentar ficar a 1 ponto do Palmeiras. Não considero o empate um mau resultado, mas tendo em vista que a gente ainda está, né, disputando aí, vai disputar a 10ª rodada, eu acho que o Flamengo precisa ganhar uma atração maior nesse momento, principalmente contra um adversário direto para o título. Isso é óbvio que o Palmeiras será. E aí, ganhando essa atração contra o Palmeiras, o Flamengo vai para o jogo contra o Tátira mais confiante. Isso no curto prazo. Agora, no médio prazo, é tentar fazer esse bom papel nesse Super Mundial. E no longo prazo, após as contratações, além de tudo, né, claro, contratar bem, ser certeiro no mercado, mas também contratar jogadores que caibam no modelo de jogo e que o Felipe consiga fazer com que esse time jogue hoje mais do que está fazendo. E aí, claro, os jogadores entendendo melhor o modelo, sabendo o que ele quer promover no time, executando bem, a gente vai ver realmente esse Flamengo, se é um Flamengo confiável nos últimos meses do ano ou um Flamengo que ainda vai oscilar muito. As oscilações serão muito perceptíveis. Todo time oscila, o Palmeiras oscila, mas as oscilações são menores do que as do Flamengo. Até pelo tempo de carreira do Abel no Palmeiras, o tamanho que ele tem, os jogadores que ele contrata e tudo mais. Fazer essa comparação agora é um pouco injusta. Um pouco não, é muito injusta com o Felipe, que é um técnico jovem ainda, não tem lastro como técnico no Flamengo, nem na carreira, né? É o primeiro ano dele como técnico profissional, então vamos lá, vamos com calma. Mas é uma boa oportunidade para o planejamento do Flamengo se mostrar útil e se mostrar bom, como a gente espera, eu, por exemplo, espero que ele possa ser. E você, qual a sua opinião? Deixe a sua opinião na seção dos comentários. Aproveita para deixar like, se inscrever no canal e assinar o sininho para receber as notificações. É isso. Valeu!